Saudações guerreiros, Feldrick aqui. Então estão prontos para mais uma história épica? Vamos para o capítulo 3 de Sangue Real de Alejandro Jodorowsky. Se você é novo por aqui, não se preocupa, confere aqui em cima a playlist dessa trama cheia de reviravoltas. Agora, meus nobres, tenho duas notícias. A primeira, estamos chegando ao fim. Só falta um capítulo. E a segunda, para liberar esse grande final, precisamos bater 400 curtidas e 400 comentários nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e vamos derrubar mais uma meta juntos. O castelo do Rei Alvar, símbolo absoluto de poder, domina a paisagem. Lá dentro, os serviçais trazem novas vestes de guerra, acompanhadas de elogios vazios e mentiras mal disfarçadas, dizendo que ajustaram. Alvar, ciente de seu sobrepeso e da falsidade deles, apenas ordena que o vistam. Então, o cardeal entra na sala carregando a implacável, a espada abençoada pelo deus Cosmaf. Alvar contempla a lâmina com fascínio, sua beleza é inquestionável, mas um vazio toma, como se algo vital ainda estivesse ausente. Como um lampejo em sua mente, Alvar depressa grita por Goíria, sua serviçal, exigindo que ela traga a flor selvagem. A Anã chega apressada e explica que encontrar uma flor intacta é uma tarefa árdua, já que os aldeões depredaram a árvore sagrada de Alvar durante a fuga para as montanhas. Alvar despreza seus súditos ao ouvir isso, considerando-os covardes. Sempre que a guerra com o rei Ronen surge, eles fogem para apenas retornarem humilhados assim que o conflito cessa. Apesar do desprezo, ele se perde na beleza da flor, recordando o sacrifício que marca sua origem. A árvore que a gerou foi fertilizada com seus próprios testículos, um símbolo de poder e devoção. O cardeal, porém, irrompe o momento, suplicando pelo fim da guerra contra Ronen. Alvar explode em fúria, argumentando que ele e o rei opositor disputam a posse da rocha de cristal que surge na fronteira entre os dois reinos. Mesmo diante da insistência do cardeal de que a rocha não tem valor algum, Alvar se mantém firme, convicto de que, para ele, seu valor é inegável. Um garoto loiro e de traços rústicos observa Alvar à distância. Com entusiasmo juvenil, ele salta do barco, erguendo sua espada com determinação e implorando para que o pai o leve para a guerra. O rei, porém, repousa a mão sobre a cabeça do filho, zombando de sua baixa estatura. Com um gesto firme, ordena que o garoto volte a cuidar de seus passarinhos. Em seguida, Alvar volta a se concentrar na guerra. Ele incentiva seus soldados a lutar com bravura, e sem hesitação, eles marcham para o confronto. O exército de Alvar e de Ronen se encontram na fronteira da Rocha de Cristal. Nesse momento, o rei Ronen expressa o desejo de pôr fim à guerra e sugere uma luta de rei contra rei. Alvar aceita o desafio. Ao som das trombetas, os reis galopam ferozmente em direção um ao outro. No meio do campo, eles se encontram prontos para um embate mortal. As espadas se cruzam, gerando um estalo metálico que ressoa pelo campo. Determinados a vencer, ambos os reis se mantêm firmes, resistindo com todas as suas forças. A batalha continua implacável até que o dia começa a escurecer. Ambos tentam forçar o outro a se render. Enquanto isso, os líderes sacerdotes de cada lado avançam. Suas figuras imponentes atravessam o campo em direção ao confronto. O sacerdote de Alvar, em nome de Cosmaf, Deus Pai, pede que a disputa cesse. Do outro lado, a sacerdotisa suplica pelo fim da guerra em nome de Gardata. Em uníssono, eles declaram que os deuses não são rivais e que somente o amor é fecundo. A sacerdotisa informa que os deuses desejam um casamento, e o cardeal acrescenta que Alvar tem um filho e Ronin uma filha. Os reis se entreolham, surpresos com a proposta. No fim, selam um acordo para o bem de todos e se reúnem em frente à Rocha de Cristal. Há uma grande festa em frente à Rocha de Cristal. Os reis apresentam os noivos, mas logo de cara eles se detestam. Mesmo assim, são obrigados a se abraçar, com a promessa de que, ao completarem 20 anos, celebrarão o casamento. Diante do pacto, todos vibram pelo fim da guerra, sentindo o alívio de um acordo que traz esperança para o futuro. Ao fim do cortejo, os reis retornam aos seus respectivos reinos. Mara, filha de Ronin, queixa-se de que seu noivo é feio e manco, mas é imediatamente reprimida pelo pai, que lhe diz que ele é o seu rei e, portanto, ela deverá acatar suas ordens. No comboio de Alvar, o príncipe Val declara que Mara se parece com um homem e se veste como um, como se o rei o tivesse arranjado um marido. Mas seu pai,
ainda mais agressivo, manda-o se calar, ofendendo suas deformações e lembrando de suas obrigações. Alvar promete que depois que Val lhe der um herdeiro, ele poderá se matar, pois isso não fará diferença. Em seguida, ele pede que o filho entenda a menina, que foi criada pelo pai em um mundo de homens. Val rebate, dizendo que sua história é pior que a dela, já que foi criado por um assassino incestuoso e culpa Alvar por suas deformações. De imediato, Alvar o repreende, prometendo matá-lo depois de cumprir o seu dever. Em prantos, Val promete que lhe dará um neto perfeito, tão perfeito que ele o odiará com toda a sua alma. 5 anos se passam, e os lobos se reúnem à frente da caverna que há muito tempo pertencera a Alvar e Sambra. 4 lobos e um garoto estão comendo uma caça, enquanto se comunicam por pensamentos. A mãe lobo pede que o menino pare de comer e a escute. Ela lhe informa que os outros lobos não aceitam a sua presença no clã, mas os irmãos de Aran imediatamente refutam, dizendo que ele tem tanto direito quanto eles, pois faz tudo o que os lobos fazem. A loba manda seus outros filhotes se calarem, antes de anunciar que, naquela noite, Aran, o filhote humano, passará pela provação. Se sobreviver, será aceito, caso contrário, será devorado. Para ajudá-lo, ela pede que Aran confie nela. O menino aceita sem hesitar. Então, ela pergunta se ele é capaz de suportar uma enorme dor. Ele declara que sim. Logo após, ela pede sua permissão para mordê-lo e, de súbito, crava suas presas no pescoço dele. O menino aguenta, calado e ferido. Depois, ela lambe a ferida, enquanto revela que ele foi contaminado pela maldição da lua cheia. Mais tarde, a mãe e os irmãos de Aran o conduzem até o local da provação. No alto de um monte, a lua está encoberta por nuvens. Um lobo ancião anuncia que o mais forte irá devorar o coração do mais fraco. Os oponentes se encaram, o silêncio tenso preenche o ar. Logo, Aran sente o véu da lua sobre ele, e de repente seu corpo se contorce, sua pele se rasga e ele se transforma em uma grande fera implacável. Apesar de surpreso, o lobo não recua e encara o lobisomem com coragem. Porém, o lobisomem o golpeia com um soco pesado, lançando-o para trás. Sem hesitar, ele salta sobre o lobo. O lobisomem agarra o lobo pelo pescoço e com um movimento brutal arranca seu coração. Selvagemente devora-o diante dos outros. Logo depois, Alcaté se alimenta do perdedor, sem hesitar. O lobo ancião o observa e, com um olhar grave, dá boas-vindas a Aran no clã. Ele diz que em cada lua cheia, ele será esperado na caçada. E assim acontece. Na próxima lua cheia, Aran caça um cervo. Enquanto isso, no castelo de Ronin, uma bebida é servida ao rei, que, entediado, decide pescar. Ele sacia a sede e, com um suspiro, se queixa da paz. Ele parece entediante. No momento de seu tédio, é interrompido assim que o peixe morde a isca. O rei se entusiasma, sentindo a força do animal e declara com um sorriso que parece ser um dos grandes. No entanto, em vez de um peixe, surge um homem, com um rosto que parece familiar ao rei. O serviçal, ao vê-lo, reconhece-o como sendo o 4º professor de esgrima da princesa Mara. O rei se enfurece e o lacaio, com receio, conta que os professores morreram no combate com a princesa e que agora será necessário um novo instrutor. Furioso, o rei empurra o serviçal e com passos pesados se dirige atrás de Mara, determinado a resolver a situação. A princesa encara seu novo oponente com olhos desafiadores. Sem hesitar, avança para atacá-lo. Com um movimento rápido, dá um chute pesado que desestabiliza o homem, fazendo-o vacilar. Agora ele está ferido e desarmado, incapaz de se defender. Mas sem dar tempo para reagir, ela salta sobre ele e, com precisão, dá um novo golpe, lançando-o violentamente ao chão. Mara derrota o homem com facilidade e, com um olhar orgulhoso, declara ser mais forte. Em seguida, anuncia o fim da aula e, com frieza, o fim da vida de seu professor. Mas naquele momento o rei entra, furioso, e aos berros ordena que ela pare. A princesa, sem demora, rebate dizendo que, na guerra, para vencer, o outro deve morrer. Rapidamente o rei segura a lâmina dela e com autoridade exige que ela pare de atacar seus melhores guerreiros. Mara então pergunta se aquilo é uma ordem do rei ou de seu pai. Com firmeza ele responde que é uma ordem de seu rei. Ela refuta, porém, que se fosse uma ordem de seu pai, ela não acataria. Enraivecida, ela chuta o guerreiro, jogando-o para trás. Após o golpe, ele se levanta com um semblante resignado.
e corta seu próprio cabelo, renunciando ao cargo para se tornar monge. Sem mais palavras, ele vai embora. O rei encara sua filha com um olhar severo e pergunta por que ela luta tanto, se não há mais guerras. A princesa, sem hesitar, responde que está se preparando para os seus 20 anos. Ela acrescenta que se o aleijado realmente quiser casar com ela, terá que vencê-la em um duelo, e com frieza declara que isso não irá acontecer. Já no castelo de Alvar, ele e sua corte sobem as escadas em direção ao quarto do príncipe Val, situado no alto da torre onde o rapaz mantém seus pássaros. Ao chegarem, o vem alimentando um canário sobre sua língua. Porém, o que mais irrita Alvar é o som perturbador das aves, que ecoa pelo ambiente. Val, calmamente, ordena que seus pássaros façam silêncio. Com uma proeza impressionante, ele consegue o feito, o que faz a Anã se alegrar. Porém, ela é rapidamente repreendida pelo rei. Alvar, já irritado, então fala ao filho que trouxe um monge, um ex-guerreiro que abdicou de seu cargo após ser derrotado pela princesa Mara. O monge, com pesar, conta que Mara está treinando para matá-lo. Alvar então reitera que precisa de descendentes. Com isso, ele declara que Val precisa parar de brincar com pássaros e começar seu treinamento, afinal, não há tempo a perder. Depois de retrucar, o príncipe vai até o viveiro dos pássaros. Com um gesto impassível, ele os liberta e logo em seguida ordena que eles obedeçam. Em seguida, pede que as aves provem seu amor e se entreguem, sacrificando suas vidas. Imediatamente, todos os pássaros caem aos seus pés. Triste em meio aos pássaros, Val reflete sobre o que é o verdadeiro amor, pois aqueles que o cercam se sacrificaram por ele. Com um suspiro, ele pega uma das aves e mostra ao pai, dizendo que a princesa é incapaz de amar, portanto, não poderá casar-se com ela. Alvar, enfurecido, repreende duramente o filho. No entanto, o sacerdote intervém, ressaltando que Val poderá ser um grande monarca, mas não por sua força física, e sim por sua força espiritual. Ele pede ao rei que permita que os monges cuidem de Val, para que ele se torne o maior dos estrategistas. É noite de lua cheia, um cervo foge apressado, seguido de perto pelo lobisomem. Quando a criatura perde a presa de vista, se depara com uma cabana. O eremita sai e sem medo impede o lobisomem de avançar. Calmamente, ele pede que a fera se acalme, garantindo que não o fará mal. Em pensamento, o lobo reflete sobre o ancião, enquanto o velho fala sobre como as árvores, os animais e todos os seres vivos são interconectados. Ele vê a humanidade na criatura e a convida para entrar. O lobisomem, embora confuso, sente uma inexplicável confiança. Dentro da casa vazia, Arão observa em silêncio, mas seus pensamentos são ouvidos pelo eremita. Surpreso, ele questiona mentalmente o velho, que responde dizendo ser amigo dos animais e que em breve também será seu amigo. O velho oferece um pote de mel. Arão se delicia com o sabor doce. Enquanto o lobisomem saboreia o alimento, o ancião revela que pode ler sua alma e ver o seu destino, afirmando que ele encontrará o amor. Arão, confuso, não entende suas palavras, mas logo sente o peso do sono após comer demais. O velho o conduz até a cama, pedindo-lhe para não se preocupar, pois também lhe dará alimento espiritual, sempre disposto a ajudar quem precisa. Enquanto a criatura repousa, o eremita promete que ensinará Arão a ler, escrever e se comportar como um humano magnífico. Então, imerso em um sono profundo, Arão retorna à sua forma humana. Passam-se mais 5 anos. Enquanto caminha pelos corredores do castelo, o rei Ronin pede mais vinho. Faltam apenas 3 meses para o casamento, e os serviçais levam novas vestes para a noiva, já que as anteriores foram rasgadas por ela. Enquanto isso, um homem é abatido por ninguém menos do que a princesa Mara. Ele se junta a pilha de derrotados. O rei chega com as serviçais e a filha se orgulha em dizer que derrotou 10 homens de uma vez. Ronin ignora suas palavras e pede para que ela experimente os vestidos. Prontamente, ela rasga os vestidos em seu corpo, deixando o rei extremamente nervoso. Em seguida, ela joga os trapos sobre o rei, prometendo que vai matar seu pretendente e revela seu plano de usar o exército para invadir o reino de Alvar. Mas no outro reino, Alvar, sentado em seu trono, pergunta à sua lacaia, Goíria, quem ela acha que está se aproximando. Depressa, ela coloca os ouvidos no soalho para escutar e em seguida reconhece os passos do príncipe Vaal, do cardeal e de outros 5 velhos. Alvar fica apreensivo com o encontro com seu filho, depois de anos.
uma caixa se destaca nas mãos do cardeal, que segue ao lado do príncipe, em frente a uma carroça. Dentro da carroça há um macaco enjaulado. O rei recebe seu filho com frieza, querendo saber o que os monges o ensinaram para lutar contra a Virgem Feroz. Vaal não se surpreende com o desprezo de seu pai e parte para a demonstração, pedindo que soltem o macaco. O macaco é liberto, e Vaal observa com um dardo em mãos. Quando o animal salta em sua direção, o rapaz assopra o objeto com precisão. Em seguida, o macaco dá um berro gutural e cai sem vida. Enquanto o animal é carregado pelos outros lacaios, o príncipe alega que a força física não é párea para um dardo envenenado. Decepcionado com a demonstração, Alvar questiona o sacerdote sobre o que ensinou a seu filho, insinuando que, ao invés de lutar, ele pretende se livrar da esposa para evitar gerar um herdeiro. O sacerdote, no entanto, rebate com firmeza, afirmando que ensinou estratégias ao príncipe, pois essa união é inviável. Ele ainda acrescenta que a verdadeira solução seria tomar o reino de Ronin. Essas palavras provocam um riso maléfico em Vaal, que dá um passo à frente e desafia o pai. Com ousadia, declara que Alvar deve abandonar o sonho de ter um herdeiro, pois ele decidiu se castrar e oferece os seus testículos ao deus Cosmarth. Alvar, atônito, recusa-se a acreditar. Vaal mantém sua postura fria e assegura que não mente. Para comprovar, o sacerdote apresenta a caixa, revelando seu conteúdo, a prova do sacrifício do príncipe. Em um acesso de fúria, Alvar se volta contra o sacerdote, golpeando violentamente no rosto. Ainda tomado pela raiva, o rei esmaga o que restava da ambição de descendência. Alvar empunha sua espada e expulsa o príncipe, o sacerdote e os monges do castelo. Eles deixam o salão às pressas, mas o sacerdote, antes de sair, insiste que destruir Mara e Ronin é a única solução. Quando o silêncio recai sobre o salão, Alvar abaixa a espada, e um vazio profundo domina seu semblante. Ele se sente traído de todas as formas possíveis. Lamenta a ausência de um sucessor e a falta de amor em sua vida. Goíria tenta consolá-lo, revelando o amor que sente por ele. Em um gesto ousado, sela sua confissão com um beijo. No entanto, Alvar reage com violência, desferindo uma bofetada que a joga ao chão e a ofende com palavras cruéis. Goíria pede perdão, mas Alvar, ao perceber que ela é a única pessoa que lhe resta, declara que prefere a morte. Tomada pelo susto de perdê-lo, Goíria tenta impedi-lo. De repente, o fantasma de Sambra aparece, pedindo que ele não culpe a Anã. Alvar, incrédulo, empurra Serviçal e afirma com convicção que Sambra está ali. Goíria, confusa e assustada, revela que não vê ninguém e sugere que ele esteja enlouquecendo. Furioso por ser chamado de louco, Alvar expulsa Goíria do salão, decidido a ficar a sós com o espírito de sua filha. Sambra declara que o castigo de Alvar finalmente chegou. Ele cai de joelhos diante dela, afirmando que está pronto para enfrentar suas consequências. A filha, com um olhar severo, afirma que seu pecado é imenso, mas revela que ainda há uma chance de redenção. Ela conta que deu à luz a Aran, filho do pastor, e que ele é o seu neto. A notícia ilumina o semblante de Alvar, e Sambra indica onde ele pode encontrá-lo. Lágrimas escorrem em torrente pelo rosto do rei, que agradece emocionado antes de se apressar para reunir seus homens. Enquanto ele deixa o salão, Sambra se senta no trono, e com uma voz sombria, ela murmura que o verdadeiro castigo de Alvar ainda está por vir. Na floresta, a aranha e os lobos param diante do corpo do eremita, que permanece intacto, sem sinais de decomposição. Mesmo após 2 anos, o rapaz observa pensativo e questiona onde está o espírito do velho. Ele recorda os ensinamentos do eremita, que sempre afirmava que a morte era uma ilusão e prometia estar sempre com ele. De repente, algo inesperado acontece. O espírito do eremita se desprende do corpo e começa a caminhar em direção a Aran. O velho, agora em forma espiritual, repreende o garoto, explicando que nunca prometeu estar com ele o tempo todo, mas apenas quando fosse verdadeiramente necessário. Aran, com gratidão, agradece pela presença do espírito e pergunta o motivo de sua aparição naquele momento. O espírito do eremita diz a Aran que explicará tudo, mas antes manda que ele esconda sua mãe lobo e seus irmãos na cabana. O garoto obediente corre para seguir as instruções. Enquanto isso, do alto da colina, Alvar e uma pequena guarda observam a casa do eremita. O rei, com um olhar cheio de esperança, toma a decisão de avançar. Ele sente que está perto de algo importante.
algo que pode mudar seu destino. Aram e um dos lobos recepcionam o rei na entrada da cabana. O rei desce de seu cavalo e se aproxima de Aram com os braços abertos, pronto para abraçá-lo. E Aram, que já havia sido avisado pela eremita, responde calmamente que o aguardava. Sambra e a mãe observam a cena com uma excitação perversa, carregadas de malícia. Mais tarde, Aram se reúne com seus irmãos lobos e lhes conta que conseguiu que o rei deixasse levá-los ao castelo. A mãe de Aram, no entanto, diz que ficará para vigiar o corpo do eremita. Aram então a abraça e pede que ela vá ao seu casamento. Logo depois, o novo herdeiro se junta à cavalaria e juntos partem em direção ao castelo. Vaal e o cardeal descobrem sobre o novo herdeiro e o plano de casá-lo com Mara. No entanto, o príncipe não leva fé em seu irmão, pois Aram não é um guerreiro. Nesse momento, o cardeal, com astúcia, revela que já firmou um acordo com os generais devotos a Cosmarth. Ele explica que quando Mara derrotar Aram, eles matarão a princesa e seu pai, e então tomarão o reino. Vaal aprova a ideia. Entretanto, o sacerdote acrescenta que a tarefa mais difícil de todas ficará a cargo de Vaal, que é livrar-se de Alvar. O príncipe, com confiança, rebate que isso será fácil e de seu agrado. Chegou o dia do encontro entre príncipes. Em uma mesa farta, 2 reis se unem, cientes que terão ou casamento ou guerra. O rei Ronin gaba que sua filha é muito forte, enquanto Alvar, por sua vez, diz que seu neto é extremamente belo. Com isso, ambos deixam nas mãos dos deuses a decisão do destino de seus reinos. Não demora e as comitivas irrompem no salão, trazendo os noivos para o encontro. Todos os nobres se colocam a postos. A porta se abre e dentro da sala a princesa aguarda armada, ordenando que o príncipe entre sozinho e a enfrente em um combate. O príncipe avança e seus lobos o seguem, posicionando-se para vigiar a porta. Com olhos determinados, ele sabe que não há como recuar. Do lado de fora, os reis aguardam ansiosos, torcendo para que não seja necessário derramar o sangue um do outro. Junto à multidão, o sacerdote pede para que Vaal prepare os seus dardos envenenados, pois chegou a hora. Os noivos se encontram. Mara toma a iniciativa, com um golpe, rasga a camisa de Aram. Ela o observa e, apesar de achar belo, sabe que beleza não é tudo. Aram, por sua vez, olha para ela e comenta que, embora ela seja forte, não sabe o que significa amor. Ela rebate dizendo que ama a si mesma. Aram, com um olhar penetrado, consegue reconhecer que a alma dela é vazia. Mara, irritada, o acha insolente, mas o rapaz revela que quebrará o gelo e diz isso de uma forma poética, algo que só aumenta a raiva da princesa. Ele então estende os braços desafiando-a a atacá-lo. Sem hesitar, ela desce sua espada em direção a ele, mas Aram, com agilidade, esquiva-se facilmente. Aram confessa que a fúria dela o seduz e promete que não vai mais se esquivar. Mara, acreditando ser um blefe, revela que vai continuar. Sem hesitar, ela penetra a lâmina na carne dele, e ele, com um sorriso tênue, a agradece pela carícia. Ele fica todo marcado, mas ainda permanece em pé. Ela se assusta, perguntando por que ele não sangra. Aram revela calmamente que só não é imune à prata. Mara então larga sua espada e diz que também não se impressiona com feiticeiros. Irritada, promete acabar com ele com suas próprias mãos. Com um chute pesado, ela o lança para longe. Enquanto Aram está caído, o espírito do santo eremita aparece e lhe pede para que se transforme em um lobo, antes que ela quebre seus ossos. Aram responde que não há lua cheia. O espírito então o instrui a confiar em si próprio, pois ele é o mestre de sua alma e, portanto, pode se transformar quando quiser. De súbito, Aram se transforma em um lobisomem, deixando a princesa em completo espanto. Ele a agarra pelo pescoço e ela, sem conseguir acreditar no que está acontecendo, luta para se libertar, mas com um movimento feroz, ele a lança para o chão e rasga sua roupa. No chão, ainda atordoada, Mara não consegue acreditar que foi derrotada. O lobo, com olhos penetrantes e voz firme, a encara. Ele a declara como sua, e ali, diante de sua imensa transformação, cresce uma tensão intensa entre os dois. Esse ato continua durante um tempo, até que Mara confessa que o esperou por toda a sua vida. Os sinos tocam anunciando o fim do combate.
Os reis permanecem tensos, aguardando o destino de seus reinos. Na dianteira, os lobos veem que seu irmão venceu. Enquanto isso, o sacerdote reforça o pedido para que Val mantenha o dardo em prontidão. Ainda nus, os dois permanecem de mãos dadas e se apresentam ao público, anunciando que o casamento acontecerá. Os reis se abraçam em comemoração, porém isso não agrada o sacerdote, que ordena que Val ataque-os imediatamente. Seu aprendiz leva o dardo à boca, mas surpreendentemente ele ataca o próprio mestre. O cardeal questiona qual a razão de tal ato, e Vaal revela ser mais estrategista do que o sacerdote imaginava, pois tomara o seu lugar. Logo depois, Vaal se aproxima de seu pai, puxando com urgência para que veja algo importante. Com um sorriso frio, ele revela o sacerdote morto. Com desprezo, pede que o substitua, lamentando ter confiado naquele traidor. O rei, pela primeira vez, o abraça, sentindo uma mistura de orgulho e alívio. Falsamente, Vaal assegura que todos os dias ordenará que os monges orem pela família real, para que a mantenham próspera e fecunda. Com o gesto definitivo, o rei declara que, como novo cardeal, Vaal será quem celebrará o casamento de Aram e Mara. Vaal declara-os marido e mulher. O casal, envolto em sua união, celebra o momento com entusiasmo. No entanto, os lobos de Aram atentos percebem uma estranheza no comportamento do novo cardeal, algo que não conseguem decifrar com clareza. Ainda assim, essa inquietação não é capaz de ofuscar o esplendor da grande festa no rochedo de cristal. Do alto, os fantasmas os observam, aguardando um dia em que Alvar entregará sua coroa àquele que não é seu descendente. Capítulo 3 entregue, curtiram? Conta aí nos comentários o que achou e garanta o capítulo final. Na descrição eu deixei o link para você adquirir HQ Sangue Real. Ao usar o link você ainda apoia o canal. Não se esqueça de se inscrever para não perder vídeos épicos como esse. E obrigado pela companhia e bora para outro vídeo muito macabro, beleza? Até o próximo vídeo.